Gilvão Santos Produções. Olá pessoal, olá povo de Deus. Desde já passando por aqui, primeiramente eu quero desejar a todos vocês com a paz do Senhor, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Meus amados irmãos, eu estava aqui meditando em uma palavra poderosa que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, todos nós já ouvimos falar acerca desta palavra, mas diante desta palavra aqui eu aprendo 4 coisas importantes na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Diante desta palavra aqui, está lá em 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra aqui é uma palavra muito poderosa. Eu vejo aqui 4 palavras muito lindas neste versículo, né? Aqui Deus fala com Salomão, né? Haja visto que Deus havia feito um pedido para Salomão. Deus falou: Salomão, me pede o que tu queres, que o que tu me pedir eu te dareis. E a Bíblia diz que Salomão agora estava diante de uma grande responsabilidade para poder conduzir o povo escolhido do Senhor. Salomão agora era rei de Israel. E nós entendemos que para governar um povo é preciso ter sabedoria, né? A Bíblia diz que a sabedoria é o que mais importa em nossas vidas. Então nós precisamos de sabedoria para poder conduzir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E Salomão sabia que a responsabilidade dele agora era grande, né? Então ele sabia que sem sabedoria ele não iria para lugar nenhum. Então, diante deste pedido que Deus fez para Salomão, Salomão fala: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu quero sabedoria. Eu tenho um povo diante de mim que, para mim conduzir esse povo para fazer as coisas da maneira correta, tem que ter sabedoria. E aí a gente vê que Salomão pede sabedoria para Deus. E quando Salomão pede sabedoria para Deus, Deus fala para Salomão: ó Salomão, já que tu me pediste sabedoria, né, e não me pediste outras coisas que não iria fazer muito significado à sua vida, eu vou te dar agora riqueza e honra. Eu vou te acrescentar riqueza e honra. E a Bíblia diz, meus amados, que Deus deu sabedoria para Salomão. E a sabedoria que Deus deu para Salomão é uma sabedoria única e singular. Deus não deu essa sabedoria para mais ninguém. Ninguém tem a sabedoria que Salomão teve. E a gente vê que a sabedoria de Salomão foi tanta, foi tremenda, que Salomão ele escreve 3 livros importantíssimos na nossa vida. Salomão escreve o livro de Cantares, né, Cântico dos Cânticos. Salomão escreve o livro de Provérbios e Salomão também escreve o livro de Eclesiástico. Então, diante dessa sabedoria de Salomão a escrever esses 3 livros importantes na nossa caminhada, porque quando Salomão escreve o livro de Cantares, né, Cântico dos Cânticos, Salomão era um jovem apaixonado, era um jovem forte, era um jovem bonito, e Salomão escreve esse livro de Cantares, porque Salomão estava apaixonado por a sunamita, né? Então, quando Salomão escreve esse livro de Cantares, é trazendo para a juventude algo diferente. Só que Salomão viu que o relógio do tempo não para e que o tempo continua, né? E que a vida passa. E aí Salomão começa a escrever o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, quem não está amando, quando lê esse livro de Provérbios, começa a amar. Porque era um livro de um jovem que estava apaixonado, né? A Bíblia diz que nesse período aqui, Salomão ele tinha 1000 mulheres, 300 mulheres, e 700 mulheres e 300 concubinas. Então Salomão, no livro de Provérbios, era um jovem apaixonado, né? E Salomão escreve tantas coisas importantes no livro de Provérbios. Mas como eu já havia falado, o relógio do tempo não para e o tempo continua. Salomão viu que o tempo dele estava se esvaindo, né? O tempo estava passando. E agora Salomão escreve o 3º livro, que para mim é um dos livros mais importantes de Salomão. É o livro de Eclesiástico. Quem lê o livro de Eclesiástico entende que não é o mesmo escritor. Porque o escritor do livro de Cantares, quando ele escreve o livro de Cantares, ele fala: olha como é bela a curva dos seus corpos, ó sunamita, né? Então era um jovem apaixonado. Quando Salomão escreve o livro de Provérbios, já era um jovem mais amaduro, já era um jovem mais amadurecido, já tinha mais conhecimento das coisas da vida. E Salomão, no livro de Provérbios, ele escreve dizendo: olha, é melhor o homem ir em uma casa onde há luto do que ir numa casa onde há banquete. Então dá o que entender que não era o mesmo jovem, né? Mas aqui eu posso entender que o livro de Provérbios, Salomão já estava com a mente mais amadurecida. Salomão já não era mais aquele jovem que galanteava as 1000 mulheres,
né? Salomão agora no livro de Provérbios está trazendo para nós um contexto totalmente diferenciado da vida que ele tinha no livro de Cantares. E agora quando ele escreve, meus amados irmãos, o terceiro livro, que é o livro de Eclesiástico, que eu amo ler esse livro, quando Salomão começa a iniciar o livro de Eclesiástico, ele já começa dizendo no primeiro capítulo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, a vida passa, o tempo passa. E depois ele começa a escrever, né, no capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, né, há tempo de se arrancar tudo que se plantou. E aí ele começa dizendo que há tempo para todas as coisas. Então Salomão entendeu que o tempo estava se passando, né, e que agora aquele jovem de Cantares não é mais aquele homem de um senhor de idade que ele escreve o livro de Eclesiástico. Quem lê o livro de Eclesiástico sabe que já é uma pessoa com a mente amadurecida para o futuro, né? Então eu vejo aqui no livro de Eclesiástico muitas palavras maravilhosas que Salomão, o grande sábio Salomão, escreveu. E aqui nesse livro de 2 Crônicas 7,14, quando Deus faz para ele esse pedido, Salomão: me pede o que tu queres. E ele fala: Senhor, eu quero sabedoria, eu preciso de sabedoria. O que eu aprendo com isso, meus amados irmãos? Nós temos uma responsabilidade nos nossos ombros. E se nós não tivermos sabedoria de Deus para poder conduzir o seu povo na direção da palavra do Senhor, nós não iremos para lugar nenhum. Então Salomão, ele entendia que ele precisava de sabedoria. Salomão sabia que sem sabedoria ele não iria chegar a lugar nenhum. Então ele faz esse pedido para Deus, pedindo a Deus sabedoria. E quando Deus faz essa promessa para Salomão, a Bíblia diz, né, no capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperava e o efetuou. Então a gente vê que Salomão, ele é um homem tão sábio, que aonde Salomão coloca as mãos, Deus faz prosperar. Aqui Salomão, ele construiu esse templo para o Senhor. Ele construiu essa casa para o Senhor. E o que eu acho mais interessante é que Deus chega para Salomão de noite. Depois que Salomão já havia construído o templo, havia construído a casa, no versículo 12, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O que eu aprendo? Salomão, no momento que Salomão estava orando, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Salomão. Eu ouvi a tua oração, Salomão, e eu escolhi este lugar, eu escolhi este templo para me manifestar a minha presença. Então o que eu aprendo com isso, meus amados? Deus, ele está ouvindo a nossa oração e Deus, ele vai responder as nossas orações. Assim como Deus respondeu a oração de Salomão, Deus também, ele não mudou e nunca vai mudar. Da mesma maneira que Deus respondeu a oração de Salomão, ele também pode responder as suas orações. Você só não pode desistir da caminhada. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação: insistir sempre e desistir jamais. Todas as pessoas que desistem nunca vai contar vitória. Quem desiste da caminhada só conta derrota. Mas eu quero, diante desta palavra, falar para você que Deus ouviu a oração de Salomão e respondeu a oração de Salomão. O que eu acho mais interessante aqui é sobre a resposta de Deus na vida de Salomão. O versículo 13 diz assim, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se derramar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Por que Deus estava falando isso? Porque o povo escolhido do Senhor estava agora perdendo a visão, eles não estavam mais adorando a Deus da maneira que deveria adorar. Então o que Deus fala para Salomão? Olha, Salomão, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra. Só que o que eu acho mais interessante é que Deus deixa aqui 4 palavras poderosas para a nossa vida, para a nossa caminhada. Deus falou: se o meu povo se humilhar, primeira palavra, se humilhar. Se o meu povo se humilhar, orar, que é a segunda palavra, converter dos seus maus caminhos, né? E aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, primeira coisa, humilhação. Segunda, oração. Terceira, se converter dos maus caminhos,
né? Porque tem pessoas que às vezes oram, tem pessoas que se humilham, mas não se convertem. Então nós precisamos se converter, precisamos viver uma vida de oração, precisamos viver uma vida de busca à essência, né? Nós temos que buscar incessantemente a presença do Senhor. Precisamos estar envolvidos, buscando a presença de Deus. Deus está dizendo, se o meu povo orar, se humilhar, buscar a minha face, depois que o meu povo fazer tudo isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra, sararei a sua terra. Então nós precisamos de orar, precisamos de buscar a face do Senhor, precisamos de converter dos nossos maus caminhos, né? E aí sim, uma vez que nós fizer tudo isso, Deus vai responder às nossas orações com poder e graça. E aí vai perdoar os nossos pecados e vai sarar essa terra que está pecaminosa, né? Esse mundo que está com pecados que são graves diante dos olhos de Deus. Então, meus amados irmãos, você que vai estar assistindo esse vídeo, assista esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções. E quando você se inscrever no canal, você vai ativar o sininho, vai lá em opções todas. Você vai em todas as opções. Quando você clicar em opções todas, todo dia que eu colocar um vídeo no YouTube, você vai ser notificado. Então assista esse vídeo, compartilhe com seus colegas, divulgue, porque esse canal é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Fique com esta palavra, coloque esta palavra em ação, coloque esta palavra em prática e você vai ver que o que Deus tem para a sua vida é algo diferenciado. Amém? Deus em Cristo fique contigo, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoa.